Olá, sejam bem-vindos à Sala do Tempo. Eu sou a Gabi Xavier. Eu sou o André Fenri. E hoje a gente vai falar de série. Calma, a gente vai ter a parte final e tão aguardada da gameplay de Cuphead. Tá quase saindo aí, continuem acompanhando. Mas hoje a gente vai falar de quê? Cobra Kai. É uma série que já saiu tem 2 aninhos, mas tá fazendo muito sucesso agora. E é uma série que é a continuação do universo de Karate Kid, né? E a gente tem uma outra concepção ali, uma outra percepção, um outro ponto de vista, né? Porque Karate Kid é um filme que foi lançado ali em 84, 86, dos anos 80, principalmente os 3 primeiros filmes, e fez muito sucesso com a geração ali dos anos 80, 90, passou muito na TV aberta, né? Talvez você que seja mais novo já tenha assistido ou não. E a primeira temporada, especialmente, ela saiu pro YouTube Premium em 2018, e ela trouxe muito daquela carga nostálgica, além de ser uma série que tem elementos que fazem sucesso com o público de hoje em dia também. O que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai falar pra vocês por que vocês deveriam assistir Cobra Kai, o que vocês podem esperar dessa primeira e segunda temporada já lançadas, sem spoilers no começo, e numa segunda parte a gente vai comentar um pouquinho mais do que a gente achou, principalmente da segunda temporada, e o que esperamos para a próxima, que já foi confirmada para 2021. Então aí vai ter spoilers, a gente avisa e vai estar indicado aqui na linha do vídeo no YouTube também. Mas do que é a série, afinal, Cobra Kai? Então, na verdade, a série é uma continuação, digamos que, do primeiro filme, só que ela engloba todo o universo de Karate Kid. Então, tem referência dos demais filmes, mas ela basicamente é o ponto de vista do antagonista, né, digamos assim, do vilãozinho. Do primeiro filme. Possível antagonista do primeiro filme. Que é o Johnny Lawrence. Isso. Que é quem teve uma rixa com o Daniel San ali, o Daniel LaRusso, que é o protagonista de Karate Kid, né? Já na série a gente tem uma inversão, porque o protagonista é o Johnny Lawrence. Que teoricamente é o vilão do filme, né? Muitos anos depois, o que aconteceu com a vida dele? Porque assim, você precisa ter assistido Karate Kid, o 1, 2, o 3, qualquer um antes de ver essa série? Não, eu não acho que você precise ver. Você concorda? Concordo em partes, porque assim, não precisa, até porque a série, ela o tempo todo tá te mostrando flashbacks, explicando as coisas. Então, pra quem nunca assistiu, consegue pegar ali. Dá pra entender o contexto direitinho, só que, principalmente a primeira temporada, ela pega muito forte na nostalgia, né? Então você tem não só os flashbacks, mas pequenos easter eggs e diálogos e referências e humor que quem assistiu, principalmente no caso da primeira temporada, o primeiro filme, vai sentir aquele calorzinho no peito, dar aquela sensação boa. Não é necessário, se você é um público novo, mais jovem, nunca viu, você pode entrar na primeira temporada, mas seria muito interessante que você, pelo menos depois, conhecesse. Então, além da questão da nostalgia, no filme a gente vê a história do Daniel San, certo? Sim. Pelo ponto de vista dele, a gente vê o crescimento dele. E a série, a gente vê o ponto de vista do Lawrence. Então a gente começa a ver assim, será que ele sempre foi o vilão mesmo, sabe? Ou pra ele tava certo na história, pra ele era a vítima. Inclusive com alguns flashbacks que a gente vê se realmente o ponto de vista dele faz sentido, sabe? Eu acho que ver o filme antes dá uma carga maior, realmente, se você tiver essa oportunidade, essa vontade, veja. Mas, de novo, não é estritamente necessário. Não. O que é interessante nesses flashbacks, quando você vê, é que realmente eles não trouxeram novos flashbacks, porque são os mesmos atores, tá? Então, se você não sabia disso, quem faz o Daniel San, Daniel LaRusso nessa série é quem fez Karate Kid. Johnny Lawrence, mesma coisa, entre outros personagens. E essa volta de atores ainda trabalhando é sensacional. É tão difícil você fazer isso, né? Pegar atores muitos anos depois e reunir pro mesmo trabalho. Vários morrem ou não têm vontade mais de fazer, eles conseguiram. E então eles não tinham como regravar as crianças. Eles pegam a cena do filme que a gente viu e naquele momento era enquadrado como Johnny vilão, e eles mostram o Johnny contando aquela mesma cena e você falando, poxa, coitado. E eu diria, inclusive, que a série não situa vilões e mocinhos. Ela, na verdade, mostra que, poxa... São pontos de vista diferentes, né? O Daniel ali, ele sofreu realmente, mas não foi tanto assim também. E é engraçado porque eu acho, se alguém aqui só tiver visto a série, comenta aí, que a gente comentou entre nós dois que quem não tem qualquer contato anterior com Karate Kid, talvez nem goste tanto do Daniel LaRusso nessa série, porque não tem tanto apelo, o apelo é muito maior pro Johnny, que é o protagonista, e ele é um protagonista engraçado porque é como se
o Johnny, ele não tivesse evoluído com os nossos tempos. Ele é aquele cara, o garoto que cresceu com os moldes de pensamento dos anos 80, que algumas piadas eram aceitáveis e não são mais, que alguns xingamentos, umas coisas, assim, eram usados normalmente no dia a dia, e hoje a gente tem muitos discursos contra isso, e a série brinca com isso. Eu achei até interessante a série, e corajosa também a série brincar com isso, porque hoje em dia tem que ter muito cuidado com o que você fala, o tipo de brincadeira que você faz. E a série não, como ele tá preso nos anos 80 ainda, naquela criação que ele teve, que era extremamente tóxica, né? Mas que pra gente daquela época era normal, ele brinca e faz piadas preconceituosas o tempo todo. E claro, a série mostra pra gente que não é mais assim as coisas, que as coisas mudaram, que você não pode falar e brincar com certos tipos de coisa mais. Mas eu achei muito interessante e muito engraçado também esse lado que eles pegaram. Porque eles souberam pegar isso de forma que não é mais um filme dos anos 80 utilizando esse humor, mas o personagem ele é assim. Então ele continua falando isso. E às vezes alguém vai lá e repreende ele nem entende o que tá acontecendo. Então a série faz humor e explica que hoje não funciona mais, mas ainda tá lá na série. Então é muito homogêneo, sabe? Você vê o personagem ainda ali. Ele não só é o mesmo ator, como ele evoluiu. Quer dizer, ele não evoluiu e continua no mesmo molde que ele era anteriormente. E faz sentido ele não ter evoluído, né? Se você for assistir a série. E isso entrando no que tem de bom na série pra você assistir, né? Além do resgate de atores, referências, flashbacks. E a gente comentou muito sobre o primeiro filme, mas também, como o André falou, tem ligação com os demais. Eles são bem menores, né, os pontos, porque... São pouquíssimas referências que não tem necessidade nenhuma de você pegar pra assistir. A gente vai falar sobre a terceira temporada, que essa sim provavelmente vai pegar um pouquinho mais do próximo. Eu achei isso, como você mencionou, um ponto fortíssimo da série. Eles pegaram 100% todos os atores originais. E isso é muito legal, sabe? Não tem aquele baque de tipo, é um cara diferente ali fingindo que é o fulano de tal. Não, são eles mesmos bem mais velhos. E isso dá um tempero a mais pro seriado, sabe? São as mesmas pessoas. Você podia discutir que eles envelheceram e ficaram levemente diferentes, mas não são eles, estão ali. E ainda existe a rixa entre o Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence em questões diferentes, em posições extremamente diferentes, porque eles são mais velhos, um chegou num patamar que o outro não, mas a vida deles começa a se encostar de novo e Cobra Kai vem porque Cobra Kai, o dojo que era o do Johnny Lawrence, renasce com o Johnny Lawrence, né? Por isso que a relação dele com o LaRusso começa a se aproximar mais, aí vai envolvendo filhos e outros dramas e núcleos, mas essa rixa dos dois, e principalmente na primeira temporada novamente, acontece de novo envolvendo Cobra Kai e depois o Miyagi-Do, que é o dojo do Daniel LaRusso. Por isso que a gente falou que é importante, se você tiver a oportunidade, assistir o primeiro filme, porque até pela filosofia, o Daniel San, que é o Daniel LaRusso, ele evoluiu de um jeito muito diferente. Então hoje ele é um pai de família, um cara super bem sucedido, pelo menos aparentemente, né? E ele é um cara mais zen. Então pode ser que você que não tenha nostalgia, que não viu o filme, que aí ele tinha um ar completamente diferente, uma personalidade diferente. Porque ele foi evoluindo, né? Isso, é porque tem a evolução dele e tal. Pode ser que você não goste tanto do personagem, porque ele é um pai de família, mais zen. É mais carismático, não tem aquele humor. Assim, ele vai mostrando algumas fragilidades e que ele tem até algumas infantilidades e tal, né? Até fica um pouquinho mais desequilibrado por causa disso, é interessantíssimo. Mas o vínculo realmente pra mim de pessoas completamente novatas vai ser com o Lawrence, né? Sim, naturalmente. Sim. O que eles fizeram também, até porque existe muito essa questão de sensei com o seu aluno e tal, foi trazer também novas personagens, novos jovens pra ter essa dinâmica. Primeiramente, né, com o Miguel, que vai ser então aquele que vai ficar junto com o sensei Lawrence no Cobra Kai, que ele é bem trabalhado na primeira temporada. A jornada do Miguel que vocês vão ver é bem clichêzona, sabe? Basicamente o Daniel San, a mesma jornada que ele teve, exatamente o loser igual. Que vai ficando forte. A pessoa que apanhava e sofria bullying, e aí ele encontra um sensei. Só que um sensei diferente. E começa a aprender a se defender e tal, então ele começa a ter a mais autoconfiança, só que exatamente o ponto é esse, ele tem um sensei diferente do que o Daniel San teve. E assim, eu não acho ruim, porque é bem trabalhado, a dinâmica dos dois é muito boa. Miguel e Lawrence na primeira temporada é excelente, e é muito interessante você ver também como o próprio Lawrence, ele sofreu por causa das
como é que é o nome disso? Regras, não, das... Doutrinas do Cobra Kai, e mesmo assim reproduzia. Sabe quando você reproduz o que era tóxico com você sem perceber? Aquilo ficou enraizado nele, entendeu? Então era automático pra ele reproduzir aquilo pro pupilo dele. Só que é interessante a gente ver o desenvolvimento do personagem, que ele começa a perceber que nem tudo daquilo que tá enraizado nele é legal pra hoje em dia, nem tudo aquilo funciona. O elenco mais jovem, ele tem um destaque maior, principalmente na segunda temporada, que a gente vai falar nessa segunda parte com spoilers, mas eu acho que na primeira funciona melhor porque o destaque ainda é muito pra nostalgia mesclado com a parte jovem, porque assim como Karate Kid era, Cobra Kai também tem um apelo com o público mais novo, né? Acho natural isso. Mas se você é bem nostálgico, a primeira temporada vai te laçar assim direito e vai pegar todas as idades. Encerrando isso, a gente resume aqui, pra gente vale muito a pena vocês conhecerem Cobra Kai. Primeira temporada, 10 episódios, segunda temporada, 10 episódios, terceira já anunciada aí e não 2021. São episódios longos, né? Os episódios variam ali entre 20 e pouquinho e 30 quando é um episódio muito longo, então você vê muito rápido, muito... A gente foi num batidão, a primeira temporada foi numa madrugada, a gente assistiu, não que você precise fazer isso, mas dá pra você fazer. Todo mundo faz, né? Se der tempo, ou então a gente arranja tempo, não dorme. Mas foi muito divertido e, de novo, bom pra quem é novo, gosta desse tipo de coisa, vai ter uma coisa de luta ali, duas visões diferentes de novo sobre o karatê, né? Que a gente nem falou, é karatê. A luta marcial dessa história, né? Karate Kid, karatê. E a gente vendo pra quem também tem um apelo nostálgico, o lado de outro personagem que ficou lá no primeiro filme como vilão e agora tá sendo muito mais bem trabalhado. Vale a pena. Recomendadíssima a primeira temporada. Ele falou primeira temporada, porque agora a gente vai falar um pouquinho mais com spoilers da segunda temporada, que a gente teve algumas ressalvas a mais, e agora tem spoilers. Vai assistir Cobra Kai se não viu, depois você volta aqui e vê com spoilers. Karate Kid também. Agora, segunda temporada. Qual a questão? Foram 10 episódios de novo, e 10 episódios que, na minha opinião, apagaram bastante o Miguel, porque com a chegada do Chris, ele ficou naquele meio que, não sei se eu sou vilão, não sei se eu sou bonzinho, fico mais ou menos aqui e ali. A série não quis botar ele como vilão e nem como mocinho, né? A série pegou o filho do Lawrence, que aparece na primeira temporada. Como um delinquente marginal. Exatamente. E botou ele como mocinho, o garoto principal da segunda temporada, digamos assim, né? Que ele teve a evolução dele também. Que ele passou a ser bom, digamos assim. Ele aprendeu, ele melhorou, ele teve uma figura paterna próxima que ele nunca teve, que foi o Daniel, que fica criando o filho dos outros, não cria o dele. Na verdade, a série é sobre pais ausentes que não criam os próprios filhos e criam o filho dos outros. Exploram trabalhos infantis do filho alheio. É isso aí que é sério. Isso aí. Mas então, uma coisa que até que eu achei ponto negativo, acredito que você também, foi o desenvolvimento do Rob, que... O filho do Lawrence. Isso. Ele mudou da água pro vinho muito rápido, sabe? Não teve um tempo direito, assim... Nem da gente gostar dele, eu diria, Isso, não teve um tempo necessário pra mostrar a evolução do personagem. Ele é delinquente, é abandonado, é revoltado. No outro episódio ele já... Tá bom. Eu entendi desde o início que ele era um garoto carente, que queria o carinho da mãe, não tinha mãe, não tinha pai. Nunca teve, né? Se perdeu por causa disso, mas se vocês forem perceber, ele entra na concessionária lá do LaRusso e já tá rapidinho, super bom, é um garoto muito bom, e ele vai se aproximar do LaRusso pra irritar o pai, mas ele imediatamente já tá assim, zen pra caramba, Miyagi-Do na veia, e é isso. Não acho que ele se tornar assim seria um problema, mas o roteiro, ele não conseguiu, na minha opinião, trazer um carisma tão grande pro Rob. Exatamente. De forma que realmente quando chegava no núcleo dele, e na minha opinião o núcleo Miyagi-Do acabou apagando a Sen também, que ela prometia na primeira temporada ser uma super lutadora de karatê e acabou sendo focada toda hora no romance. Ela tinha um potencial enorme pra ser explorada ali, né? Porque, poxa, a série mostrou que ela era sinistra no karatê, né? Que ela dominava muito e era filha do Daniel San, né? Então tinha um potencial enorme pra ser explorado e, na minha opinião, a série basicamente jogou ela no lixo, né? Porque ela era boa. Mostraram toda hora que ela era boa, mas a gente não teve uma competição na segunda, exceto aquelas brigas na escola, no shopping, random, que ninguém para, não tem segurança. Não existe segurança, que tipo, o quê? Então, assim, tirando essas coisas, sabe? Foi muito ela em dúvida se ela queria o Miguel, se ela queria o Rob. De quem ela gosta. E assim, pode acontecer isso de novo, eu entendo que é uma história de adolescentes, assim como Karate Kid também tinha romance, tinha essas coisas, mas a luta, o karatê, ele era o principal. Exatamente. E apesar do karatê existir, a segunda temporada pra mim ela focou muito em luta de ego de adolescente, entre adolescentes de dois dojos, entre adolescentes apaixonados, e assim, aí eu acho que perde um pouco o balanço. Eu queria ver mais
atuações do Daniel LaRusso e do Johnny Lawrence, a ponto de que uma das melhores cenas são os dois no carro, entendeu? Os dois no carro. Exatamente, assim, a gente ficava extremamente feliz e animado quando apareciam os dois. Porque, ora, parece que eles estão fazendo as pazes ali, que eles estão se dando bem. Porque são adultos, né? Exatamente. Vamos superar. Eles começam a tentar enxergar o ponto de vista do outro, sabe? Ficaram mais apagados, o Miguel ficou completamente apagado, porque, novamente, ele deixou de ser o protagonista teen, digamos assim, né? Porque ele já era forte, então não tinha muito o que evoluir, teoricamente, em técnica, né? Não criaram novas técnicas pra ele. Então, assim, sinceramente, pra mim, que não curto esse tipo de história. Abordagem. Eu gosto, tá? Eu gosto de série teen, só pra deixar Eu aqui. só não dropei várias vezes porque ela não deixou. A gente precisava fazer vídeo e a primeira temporada foi muito boa. Então a gente falou, nossa, vamos falar sobre Cobra Kai. Porque assim, pra mim a segunda temporada, vamos botar aí 80% malhação total. E, de novo, eu gosto de série teen, tá? Eu não falo sobre isso aqui, mas aqui e ali eu vejo um filme teen que ele olha, o que você tá assistindo? Eu falo, deixa, tô assistindo aqui, me deixa com minhas coisas teen aqui. Então, o problema pra mim não é ser teen, até porque, de novo, eu acho que o apelo com adolescentes vai existir, porque é uma história que nasceu disso também. Sim. Nós fomos jovens, crianças, adolescentes assistindo isso. Pra mim, o problema é que os adolescentes e os problemas que surgiram nessa segunda temporada não foram carismáticos o suficiente pra desbalancear o outro lado dos personagens. E nem bem construídos, né? Na minha opinião, tá, gente? Não tem problema nenhum. Claro, essa é a nossa opinião, exatamente. Eu continuo gostando da série e eu continuo querendo assistir a terceira temporada e indicando a série pra vocês. Até porque a gente vai falar depois aí da terceira temporada, que vem com uma cena a mais que vai puxar mais nostalgia, então, né? Mas a gente teve a adição do Chris, que seria uma coisa muito boa e que pra mim também ficou meio... não soube trabalhar. Ele fica ali sondando, mas ele some durante um bom tempo da temporada e volta no final. Aí ele volta mesmo. Dá um gancho. Dá um gancho pra terceira, que eu espero que ele seja bem explorado, porque tem potencial pra isso, né? Eu acho que aí sim, porque eu acho que ele vai ter autonomia pra liderar Cobra Kai durante algum tempo. Exatamente. Aí vai voltar aquele Cobra Kai tóxico que era lá do filme. O Miguel, eu acho que de novo ele vai ficar pra escanteio durante pelo menos alguns episódios, porque bateu a coluna, a cabeça, não tem como esse menino voltar lutando. Então, se ele tiver uma recuperação milagrosa, pra mim vai ser lá. Só se tivesse o Sr. Miyagi pra fazer a massagenzinha da mão lá. Aí ele voltava. Mas você viu que o Daniel, por exemplo, já não sabe fazer. Falou assim, médico, por favor. O Rob pode sumir, não sei se ele vai voltar também. A gente não sabe, o Rob terminou sumido, a gente não sabe se eles vão voltar com ele logo no começo, ele vai ficar sumido a temporada toda. Comentário, tá? Podia ter tido uma fala, um pensamento do Lawrence. Ai, onde será que tá meu filho? Ninguém ligou pra esse menino. Ninguém se importou pra ele, de repente, tipo... Falando agora sobre terceira temporada, a gente reassistiu aqui, inclusive, o trailer de promoção. Gente, que nostálgico, que maravilhoso. Já dá vontade de assistir, pelo menos a primeira temporada inteira de novo. A primeira temporada foi sensacional. Eu não curto série, tá? Eu não gosto de seriado. Então, assim, são poucas séries que eu assisti porque eu não curto muito o ritmo, né? É meio novela, né? Meio esticado. Exatamente. Mas essa primeira temporada do Cobra Kai é muito boa. Vale muito a pena assistir. Como a gente disse, teve referências principalmente ao primeiro filme, aqui e ali a outros da franquia, mas o que a gente teve no promo vídeo gigantesco da série, que dá um piquitinho promoção sobre a terceira temporada em 2021, é que a gente vai entrar na trama de Okinawa, que é o segundo filme de Karate Kid. O segundo filme. Então aí eu acho que talvez valha a pena você pegar pra assistir antes dessa terceira temporada. né? Gostou da primeira e segunda? Assiste o segundo filme pra você pegar mais referências, porque aí estão dando uma ideia de que o antagonista desse segundo filme, que era o Chosen, ele voltaria. O que me deixa em dúvida, como é que eles vão introduzir um antagonista ou uma trama do passado do Miyagi em Okinawa, no Japão, e aí ainda vai trabalhar Cobra Kai, Lawrence, que é o foco. E sem falar que a Ali tá pra voltar, né? Que era o par romântico. Então ela vai voltar, provavelmente ela tá casada, mas assim, é uma adição. Dá a ideia de que ela vai voltar, né? Eu acredito muito. Dizem que ela apareceu no set nas gravações, não sei dizer se é verdade, são aquelas fofoquinhas de bastidores, mas dá a entender que sim, né? Porque botaram o gancho da mensagem dela, do pedido de amizade pro Lawrence. Então, de novo, vão resgatar então tramas de outros filmes, o que é interessante, né? Porque aí parece que vai sair um pouco desse drama adolescente, né? E vai voltar mais na questão da nostalgia, dos segredos, o que tem ali, né? O que o Miyagi tinha ali na vida dele do passado, que escondeu por trás de todo o seu perfil zen, do Miyagi-Do e tal, das suas doutrinas. Então eu acho que talvez até traga um pouco mais da doutrina do Miyagi. Sim, de repente pode trazer um vínculo maior com o Daniel LaRusso, não sei também, porque, de novo, a gente acha que quem não assistiu Karate Kid talvez não goste tanto do pai de família certinho, porque tem lá o Lawrence falando um monte de bobagem, né? Que é bem mais carismático, geralmente. Então, tô aí na expectativa. Muito, eu também. muito... Eu espero que explorem mais esse lado do
do Miyagi, porque é muito interessante. Eu acho que vai agregar demais pra série. Porque não tem como trazer ele em si, mas dá pra trazer o passado dele, Sim. né? Talvez venha um flashback do Miyagi pra contar coisas, segredos que decepcionem o Daniel LaRusso, talvez, ou não sei, vamos saber. Recomendação feita, comentários feitos, eu quero saber de vocês agora, o que vocês que assistiram, estão até agora, acharam de Cobra Kai. Não assistiu e tá aqui porque você é curioso? Vai assistir. Se inscreve no meu canal também, Gabi Xavier. Se inscreve no canal do André também, André Ferreira. Segue no Spotify, que as músicas dele estão saindo lá também. Nossas músicas, tem músicas nossas lá. Isso aí. Se eu não sabia que tem música minha também, então vai lá ver. Se eu não foi ainda, André Ferreira no Spotify. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.